Agora, pra gente falar de coisa boa, eu quero aqui entregar a você isso aqui, Cazé. Que é isso? Essa aqui, por favor, é uma senha para você entrar na fila e pedir desculpa ao técnico Renato Paiva. Não tem desculpa 4-0? Ô, Renato Paiva, que venham outros placares como esse aqui. É sua obrigação. É sua obrigação. Eu queria estar com pano aqui pra pegar ele. Você tá passando pano de novo para Renato Paiva? Você tá passando pano? Renato Paiva. 4-0, Casemiro. E daí? Eu tinha No que dar quinto tempo. colocado no campeonato. Como o Fábio falou, que adianta jogar bem sem gol? Ontem teve E 4. venham outros placares como esse aqui. É a obrigação dele, é pago para se não for, ó, rua. Rasgou assim. Tá no ar no campo do 4, vamos lá. Boa tarde, daqui a pouquinho a gente vai falar de Bahia, porque a gente começa, Cássio, boa tarde pra você. Boa tarde, Fábio. Falando do Vitória, segue o líder. Vitória entrou em campo sexta contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Barradão. Venceu mais uma, jogando bem, gols no segundo tempo. Zé Hugo apareceu, né, Cássio? Zé Hugo apareceu e decidiu, né, Fábio? E veja o que é que foi mais importante desse jogo do Vitória pra mim. Foi a capacidade de superação aparecendo de novo. Vitória foi a campo muito desfalcado, o Léo Condé mexeu no esquema, colocou um meio-campo todo diferente. E o time teve uma certa dificuldade no primeiro tempo, sim, ainda assim foi melhor que o Botafogo. E no segundo tempo, a partir da entrada do Zé Hugo, conseguiu tomar conta do jogo e transformar esse controle em placar. Com o gol do Léo Gamalho, depois contando com a sorte, mas chutou, né, na entrada da área. E depois com o Yuri Castilho num passe que veio do Zé Hugo também no arrancado. O Zé Hugo foi determinante para o jogo, mas principalmente a capacidade que o Vitória está tendo de superar obstáculos, né? Obstáculos que são os próprios adversários e também os problemas que um time que joga 38 rodadas acaba enfrentando. E para completar o serviço, a rodada foi maravilhosa, porque o Vitória passou o Sport e viu também a sua vantagem para o quinto colocado aumentar, fazendo um jogo seguro, fazendo um jogo convincente contra um adversário chato de ser enfrentado, que estava invicto a 4 jogos. Beleza, vamos ouvir o que é que o Léo Condé falou, ainda nos vestiários, feliz da vida, comemorando. Segue o líder, Léo Condé. Diante daquilo que a gente estudou, a equipe adversária, o plano hoje era ter a posse de bola, né, e tentar quebrar as linhas de marcação deles, tanto a primeira linha quanto a segunda. Então a gente tentou fazer isso a maior parte do jogo, conseguimos ter a posse de bola. No primeiro tempo eu acho que a gente já merecia ter saído vencendo, e aí a gente voltou bem, né, e conseguimos ali fazer os 2 gols. De um modo geral, a gente fica feliz pela vitória, claro, mas principalmente pela atuação da equipe. Foi coerente, Cássio? Foi coerente. O Léo Condé fez uma análise bem madura do que foi o jogo. Aliás, ele tem essa característica realmente nas suas entrevistas coletivas, no bom e no mau momento. E acho que agora ele tem o direito de desfrutar, sim, desse momento do Vitória, que é muito positivo. É um momento em que o Vitória está mais confortável dentro do G4 e líder do campeonato. Eu acho que é aquela contagem regressiva que começa assim, o torcedor do Vitória ver o seu time na Série A. É hora do Explode Coração, a festa do torcedor rubro-negro na saída do Barradão. A alegria do torcedor é a vitória. Está começando o Explode Coração. A vitória, cara! Peraí. Empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Rua Série A é o Explode Coração. Rua Série A. Caiu no Barradão é barril. Segue o líder, não tem jeito. A sardinha tá tudo no olho. O Vitória furou, viu? O Vitória vai subir. Bora Vitória, meu irmão. Aqui é Vitória, pá. Eu tô no Barradão, pai. Eu tô no Barradão, meu pai. Eu sou Vitória. Acabou o caô. O Vitória voltou, rapaz. Bora, Vitória. A galera de Valência participando do Explode Coração. Você tem que respeitar. Aqui é Vitória. Para a vitória, que a sardinha se prepare porque o líder tá na frente. Hoje, Explode Coração manda um abraço para todas as enfermeiras e enfermeiros da Bahia. É tarde, já vou indo, preciso ir embora. Até o próximo jogo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Empurra
Um beijo ali, daqui a pouco tem o Explode Coração da Fonte Nova. Vamos olhar rapidinho aqui a tabela da Série B para o Cássio me ajudar. Como é que ficou a situação do Vitória? Segue o líder, Cássio Cardoso. Segue o líder. Novo Horizontino perdeu para Chapecoense então, em casa de virada. O Criciúma tomou 3-0 do Ituano. Então, olha, torcedor, aqui para o quinto colocado com todo o carinho. 41 pontos e 12 vitórias. O Vitória tem 47 pontos e 15 vitórias. Isso dá ao Vitória uma margem de 3 rodadas de vantagem para o quinto colocado. É sim para o torcedor do Vitória lamber os beiços e começar a planejar sim o seu acesso à Série A, porque o Vitória, ele quando oscilou, ficou 2 rodadas só fora do G4. E quando voltou para assumir a liderança. Melhor que o resultado do Sport ter perdido foram Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova não terem avançado. É hora de alguns dos gols da rodada da Série A, porque o Curitiba perdeu em casa para o Flamengo, resultados que importam para o Bahia, 3-2. Pode colocar as imagens dos gols aí, o Robson cobrando pênalti, foi um dos gols do Coxa. E aí o golaço do Gerson, esse foi o terceiro, 3-2 para o Flamengo. A gente tá vendo as imagens aí. Aí já foi o Vasco, Veguete de cabeça no rebote o Everson e gol do Serginho, 1-0 para o Vasco em cima do Atlético Mineiro, resultado ruim para o Bahia. E para fechar aí o Santos acabou vencendo de virada 2-1 em cima do Grêmio. Esse resultado também não foi bom, né, Cássio? Ainda bem que o Bahia fez o seu papel, já a gente vai falar sobre isso, porque os jogos da Série A botaram pressão, sim, fizeram a zona de rebaixamento, subir a linha de corte, e o segundo gol do Santos foi inacreditável. A bola ia sair, bateu no gramado, pegou efeito, e o Santos aproveitou para fazer o segundo gol nos acréscimos. Bom, a gente vai voltar a falar do Bahia, e esse tema realmente também envolve o Bahia, já que criminosos travestidos de torcida organizada acabaram agredindo um jovem ontem. Esses torcedores aí me parece que estavam indo para a Fonte Nova. A nossa Larissa já está ao vivo com um comandante que eu conheço muito. Manda um abraço para ele, Lari. A gente, inclusive, já entrevistou ele diversas vezes. E eu preciso saber como é que andam as investigações, como é que é feito o policiamento e por que esse grupo que atacou não estava justamente com o BEP ao lado. Boa tarde para você, Lari. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a você que continua acompanhando o QVP. Exatamente, a gente volta falando sobre este assunto. Como eu já disse na primeira entrada, que era para ser um domingo festivo, acabou e mais um episódio de agressão envolvendo torcidas organizadas. Quem vai trazer mais informações sobre este caso, como é que andam as investigações, qual foi o motivo, é o Tenente Coronel Vinhático, que é o comandante do batalhão especializado em policiamento de eventos. Coronel, muito obrigada pela participação. Primeiro, o Fábio está mandando um abraço para o comandante, mas queria que trouxesse mais informações sobre este episódio que aconteceu neste domingo, envolvendo a torcida organizada ali, Tricolor, e este torcedor do Vitória. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço ao nosso amigo Fábio, Casimiro também. Fábio já de longas datas aí já nos conhecemos. Bem, um fato lamentável, envolvendo mais uma vez torcedores organizados, da torcida intitulada aí como Bamor, que por sinal está suspensa judicialmente. Então, nesse local aqui, um rapaz, um adolescente, na verdade, ele estava no ônibus, quando esse grupo de torcedores que se deslocavam com destino ao CAB, a fim de pegar o metrô, terminaram arremessando bombas caseiras e fogos de artifício no ônibus. As pessoas, em pânico, desceram e um dos passageiros era esse adolescente que correu. Eles entenderam ou acharam que fazia parte de uma torcida rival, o perseguiram e espancaram esse rapaz aqui em via pública. De imediato houve a solicitação via 190, nossas guarnições vieram e interceptaram essas pessoas na região do CAB, de posse de bomba caseira, de soco inglês, de outros materiais que eles estavam conduzindo. Três foram conduzidos à delegacia, onde foram apresentados lá à autoridade policial. Ou seja, 3 desses suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes e estavam com todo este material que foi apreendido. O que foi que aconteceu com estes 3 rapazes? Bom, nós fizemos a apresentação deles. Colhemos também as imagens do fato e as imagens elas demonstram que eles estavam envolvidos nessa situação. Os 3, por sinal, já tem entrada com relação à violência ligada ao futebol e apresentamos à delegacia. Entretanto, não sabemos o desdobramento, mas a Polícia Militar, de maneira muito ágil, fez a parte dela e conduziu os envolvidos à delegacia.
Comandante, muito obrigada pela entrevista, né? A gente já recebeu informações que este rapaz que foi agredido, foi encaminhado para o hospital, já está em casa, teve o maxilar fraturado, mas está bem, né? De acordo com informações, inclusive aqui do comandante, que eu já conversei sobre como é que está o estado de saúde deste jovem. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Lara. E a informação, meu caso, que eu tenho é que pelo menos 2 já saíram pela porta da frente, né? E assim, fica o terror psicológico desse jovem que acabou sendo agredido também, né? Fica o terror psicológico que todo mundo tem um mínimo de empatia, né, Fábio? Porque se você sai na rua torcendo para um time diferente do time que vai jogar em Salvador, você já fica tenso, né? Além de toda a violência que a gente tem que conviver, tem que conviver com mais essa, que, para mim, tem que parar de ser tipificada como um assunto de futebol. Isso é segurança pública, isso tem que ser tratado como um crime, isso precisa ser tratado... Porque muitas vezes, quando você coloca no espectro do futebol, algumas pessoas relativizam, colocam na paixão, e não dá para tratar isso como um esporte, não dá para tratar isso como futebol. Precisa ser tratado como um crime, precisa ser tratado como um problema de segurança pública. Eu espero que isso mude um dia, porque a gente, infelizmente, tem que ficar tratando o tempo todo sobre violência aqui relacionada a futebol. Bom, agora sim vamos falar do Bahia. O Bahia entrou em campo ontem na Fonte Nova e quem diria, hein? 4-0 com o show do Cauli. Gilberto, que jogador, viu? Que lateral, aliás, que laterais, tanto Gilberto como Cândido. Pois é, Fábio Gomes. Ontem, eu vou dizer um negócio para você, o Bahia fez a festa, viu? De maneira surpreendente. A gente esperava até que o Bahia tivesse um futebol convincente, porque o Bahia vem de 2 bons jogos, mas o Bahia estava tendo dificuldade de fazer gol. E ontem, o Bahia não pegou um adversário que vai nos dar ressalvas, porque contra o Atlético Mineiro, o Bahia pegou um adversário que estava ali instável no campeonato. O América era o lanterna. Hoje não. Hoje o Bahia pode comemorar um resultado positivo contra o time que era o 5º colocado do campeonato, o time que mais finalizou, um time que vinha numa sequência muito boa, 3ª melhor defesa, 5º melhor ataque. O Bahia pegou um Bragantino forte, Fábio, e foi um time que goleou com toda a autoridade. O Cauli jogou demais, participou dos 4 gols, o Gilberto também jogou um absurdo. Se o Tassiano tivesse com a pontaria em dia, o Bahia tinha feito mais 2 gols, porque foram 2 gols feitos, um bateu na trave, o outro foi por cima. Um jogo para o torcedor do Bahia lavar a alma, e um jogo para o torcedor do Bahia, o próprio Bahia, pegar como referência para, quem sabe, mudar a história do time nessa Série A. Porque o Bahia finalmente mostrou um futebol que nos dá, sim, a possibilidade de mudar a palavra esperança pela palavra confiança. Com o Bahia jogando esse futebol nesse nível, a gente tem, sim, uma expectativa do Bahia fugir da zona de rebaixamento. E vamos ouvir a coletiva de Renato Paiva. O que é que ele disse depois desse resultado maiúsculo em cima do Bragantino? Fizemos um jogo de grande qualidade contra um grande adversário no G6, uma equipa muito bem treinada pelo Pedro, muito bem treinada, só que nós hoje tivemos, para além da qualidade do jogo posicional, porque, por exemplo, com o Atlético Mineiro nós tivemos 30, 40 minutos muito bons, mas depois deixámos de ter jogo posicional e acabámos por perder o controle do jogo. Hoje não. Muito bem, uma equipa que nos pressiona alto, uma equipa que é muito pressionante, e nós conseguimos quase sempre encontrar as melhores soluções, se bem que na primeira parte houve muita precipitação no último passe. Nós podíamos ter feito inclusivamente mais golos, se nós no último passe, nem tanto na finalização, no último passe nós conseguíssemos ter mais critério, e não conseguimos ter. Foi uma coisa das quais eu alertei ao intervalo aos jogadores. De resto, conseguimos fazer golos e conseguimos coroar uma exibição de volume com golos. E é isso que andávamos a procurar há algum tempo, e é isso que vamos tentar continuar a fazer. E só para não dizer que não pontuamos, ontem aconteceu uma discussão terrível entre Jailson Barahona e Renato Paiva, que a gente achou tão absurda de ambos os lados, que decidimos nem colocar. Porque foi lamentável o que aconteceu ontem, viu, Cássio? Foi triste, lamentável. Deu a sugestão de um ambiente amador, quando a gente precisa, né, cada vez mais profissionalizar o futebol. Eu acho que o Renato Paiva ele pode ter as suas razões para ficar incomodado com críticas que passam do ponto, com críticas que vão para o cerne pessoal, mas ele, enquanto técnico do Bahia, naquela condição de entrevista coletiva, quando ele vai para aquele confronto, ele dá holofote como técnico do Bahia, que deu 4-0 no Bragantino, muito mais a um problema do que as análises e aos méritos que ele deveria ter sido enaltecido pelo resultado positivo. Foi lamentável ontem o início da entrevista coletiva. Bom, vamos lá, hora de ver a comemoração do torcedor na saída da Fonte Nova. É o Explode Coração, teve até Fica Paiva. Bahia dá 4 no Bragantino e é só alegria. Está começando o Explode Coração. Empurra, empurra, empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Empurra, 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 empurra com emoção. Vai começar o Explode Coração. Bahia é miserável.
chave. Caiu aqui, aqui é só de 4. Elia Meida, você é um boi! Lá vamos a Jega hoje. Vamos chegar, Libertadores! Vamos chegar, Libertadores! Vai ao mundo! Hoje eu senti o dedo do City! Hoje eu senti o dedo do City! Fora, Paiva! Fora, Paiva! Fora, Paiva! Essa vitória do Bahia, esse triunfo do Bahia é pra você, Jamile. Santo Antônio de Jesus! Santo Antônio de Jesus! Eu nasci pra ser Bahia! Incrível! Melhor jogo da minha vida! Bahia dominou o tempo todo, mas foi melhor o tempo todo. E outra, vamos ficar entre os 8 melhores, viu? Fica Paiva! Fica Paiva! Bahia ganhou, mas Paiva tá devendo muito, viu, Paiva? Bora, Bahia! Olha, gente, explode coração hoje. Manda um abraço para Josué, o sax romântico, para a dona Maria do Socorro, para a dona Suzana Ramos e todos os telespectadores de Juazeiro. Empurra, 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 empurra com emoção. Vai começar, o explode coração. Chamaram até nosso velhinho de boi, rapaz. Deixa ele quieto. E pessoal, pega devagar com o nosso querido Eli Almeida, tá? Ele não Devagar, aguenta, não. empurra de leve, porque o homem tem muito tempo de estrada já. Vamos à tabela da Série A aqui pra gente chamar a nossa Patrícia só pra ver a situação. Aí a primeira parte da tabela, o próximo adversário é o Botafogo, 48 pontos, mas o Bahia vai ganhar lá. Né? A segunda parte da tabela, que é o que nos interessa, o Bahia é o 16º. Ruim porque o Santos ganhou, continua ali colado. E tomara que o Goiás perca hoje, porque aí o Bahia já se aproxima de mais um. Né? O resultado do Santos foi bem ruim, Fábio, efetivamente, porque o Bahia teria aberto aí 18, o Santos ficaria com 3 pontos de vantagem pro 17º. Mas o fato do Bahia ter vencido, bota o Bahia mais próximo de uma zona ali, de um bolo que tem Cruzeiro, Corinthians, próprio Inter, além do Goiás, que já estava na mira, para de repente chamar novos convidados para essa festa, né, de luta contra o rebaixamento. Eu acho que o mais importante foi o Bahia pontuar. Vai pegar o Botafogo lá, que ganhou os 10 jogos que fez em casa nesse Brasileirão. Acho que tá